Olá, bom dia para você que está acompanhando aqui a Band Triângulo. Estamos começando mais um Band Entrevista neste sábado. Então se ajeite aí, se acomode, que a partir de agora e até meio-dia estaremos juntos e mais uma vez falando de um tema polêmico. Os crimes brutais que marcaram os últimos meses aqui na região. Tivemos mortes que chamaram muita atenção e que colocaram a nossa região no cenário nacional. Mortes que marcaram aqui Uberlândia, Ituiutaba, também Patos de Minas. Todas essas mortes, esses casos, nós vamos rever e reviver para conversar com os nossos especialistas que nós convidamos hoje para que a gente possa ter aqui realmente um programa muito especial e para que você que está em casa também possa participar com a gente, né? Você que está em casa ou você que está trabalhando, muita gente trabalhando hoje, você também vai poder participar através do nosso zap 99964000. Mande a sua mensagem, a sua pergunta que nós vamos passar para os nossos convidados, para os nossos entrevistados. E você em casa estiver muito revoltado, manda também a sua pergunta, porque com certeza o programa de hoje vai mexer com os seus sentimentos. E eu começo apresentando então aqui os nossos convidados, todos estão aí, ó, da esquerda para a direita. Nós vamos apresentar ali, começando com o Adriano Parreira, que é um advogado criminalista, sempre está com a gente aqui na Band Triângulo. Parreira, bom dia para você, obrigado pela sua companhia, pela sua participação aqui no Band Entrevista. Esses crimes têm te assustado também? Bom dia, Tonei, bom dia a todos, né? Sem dúvida, né, Tonei? E é importante chamar a atenção para os números fatores, né, desses crimes aí, dentre eles amorosos, de violência mesmo, gratuita, né? Mas sem dúvida, esses crimes dessa semana em específico nos chocou bastante, apesar de 16 anos na advocacia só criminal, né? Com certeza, bárbaros e cruéis, além de tudo, né? Ao lado, então, do advogado criminalista Adriano Parreira, temos também o psiquiatra Eurípedes Ferreira Paiva. Doutor Eurípedes, obrigado pela participação do senhor aqui no Band Entrevista. Dá para a gente entender um pouco, claro que o senhor vai explicar isso também ao longo do programa, mas hoje já é possível entender um pouco a mente desses criminosos, não é verdade? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade. Realmente a medicina psiquiátrica hoje ela evoluiu bastante no sentido de procurar, buscar o entendimento dessas mentes criminosas. Existem hoje recursos de testes psicológicos, recursos de neuroimagens, que geralmente esclarecem alguma coisa, mas nada substitui a relação do médico com o paciente, com o indivíduo propenso a esse tipo de atividade. E no decorrer do programa, evidentemente, nós vamos passando mais coisas, esclarecendo aquilo que for de mais importância, porque já que é um assunto muito vasto e difícil de esgotar em apenas um programa de 1 hora. Mas nós vamos sugar muito, o senhor pode ter certeza disso, até pelo conhecimento que o senhor tem. Ao lado ali então do doutor Eurípedes, nós temos o sargento Teodoro da Polícia Militar, sargento Teodoro que já está há mais de 30 anos na Polícia Militar e com certeza já viu muita brutalidade, né, sargento Teodoro? Bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia a todos. Realmente, nesses meus anos de polícia, a gente tem visto a violência e cada vez mais crescente. E agora com esses novos tipos, esses crimes violentos que estão surgindo aí, a gente fica assim cada vez pensando que o que vai ser da sociedade, né? Então, estamos aí, vamos conversar a respeito. Ok, então, obrigado então ao sargento Teodoro, ele também que vai participar com a gente do programa de hoje. Para começar o programa de hoje, nós separamos algumas reportagens, até para que a gente possa rever esses casos. Nós separamos 4 que chamaram a atenção e que deram uma repercussão realmente muito grande, que colocaram a nossa região no cenário nacional. O primeiro que nós vamos mostrar é o caso que chocou muito a população esta semana, o caso da grávida assassinada na cidade de Ituiutaba. Ela que morava aqui em Uberlândia, foi para Ituiutaba e acabou sendo encontrada morta na cidade da região do Pontal. Vamos rever então o momento da coletiva feita pelo repórter Marcelo Calfá, no momento em que a polícia apresentou 4 suspeitos. Vamos olhar.
Shirley de Oliveira Benfica, de 30 anos, seria a mandante do assassinato de Graciara Belo Vieira, de 19, que estava grávida de 8 meses e desapareceu na última quinta-feira. Segundo a polícia, ela foi sequestrada e levada por 5 pessoas em um veículo para Ituiutaba, a 140 quilômetros de Uberlândia, onde morava. De acordo com as investigações policiais, os suspeitos a torturaram, abriram a barriga dela usando uma lâmina de barbear para roubar o bebê e a mataram por asfixia e ainda jogaram o corpo envolto em uma tela e amarrado a uma pedra dentro de uma represa. Estamos diante de um crime premeditado que, pela sua barbárie, realmente nos impacta, mesmo nós profissionais da área da segurança. Além de Shirley, foram presos Jonathan Martins Ribeiro de Lima, de 24 anos, Lucas Mateus Silva, de 22, conhecido como Mirella, e a técnica de enfermagem Jacira Santos de Oliveira, de 60 anos, que é quem teria feito o parto forçado. Às margens dessa represa, eles ministraram éter a essa vítima para que ela adormecesse, o que não aconteceu, né? E cada um desses 4 autores seguraram a vítima para que a técnica Jacira fizesse a incisão e retirasse a criança que foi entregue a Shirley. O motivo do crime, segundo a polícia, seria uma mentira inventada por Shirley, uma jovem, bonita e que fingiu para a família e para um namorado de outra cidade estar grávida. Por isso, queria roubar uma criança recém-nascida. Na realidade, ela mantinha um relacionamento amoroso com esse indivíduo de Araguari há cerca de mais de um ano, cerca de 1 ano e meio. E quando do fim desse relacionamento, ela lhe revelou, no final do ano passado, que estaria grávida e que, por esse motivo, queria manter o relacionamento. E assim eles mantiveram sob essa suposta gravidez. Essa era a principal, vamos dizer assim, a principal arma que ela utilizava para manter o relacionamento amoroso com ele. O que mais impressiona nessa história toda é que, apesar da brutalidade e da forma precária que o parto foi realizado, a criança sobreviveu e foi encontrada com vida pela polícia na casa de uma vizinha de Shirley, que teria sido contratada apenas para cuidar do bebê. Este bebê foi trazido pelos policiais até o Hospital de Clínicas de Uberlândia para passar por avaliação médica e também por exames. É uma menina que passa bem e deverá receber alta nos próximos dias. Outros 2 homens foram identificados e estão foragidos. Os presos apresentados deverão responder pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, sequestro, ocultação de cadáver e subtração de incapaz. Sem dúvida nenhuma, um caso que chamou a atenção no início da semana, né? Marcou os noticiários não só da nossa região, mas de todo o país. Eu vou perguntar para o Parreira. Ô Parreira, você que é um advogado criminalista, acho que o que mais nos choca é saber que os envolvidos não vão ficar tanto tempo assim na cadeia, né? Sem dúvida, né, Vitorney? A legislação, nesse caso aí, a brasileira em si, ela busca, na verdade, o não encarceramento. Então, busca uma solução, até porque o indivíduo tem que retornar à sociedade. Então, de qualquer forma, ele vai voltar ao convívio. Só que, nesse caso, pela quantidade de crimes, eu chego a te falar que eles passarão um bom tempo, sim. Na verdade, responderão por vários crimes, né? O sequestro, o homicídio, a subtração do incapaz, né? Então, nesse caso, e o interessante disso, é um crime de homicídio que traz junto consigo outros crimes que também vão ser julgados em júri popular, né? Ou seja, a população de Ituiutaba que realmente vai decidir, né, o destino desses infelizes aí, né? Muito se fala também que a principal suspeita, ela tem envolvimento com o rapto de outras crianças. O senhor também teve acesso a isso, né? Sem dúvida. Tivemos informação e com certeza o doutor Libes vai poder esclarecer realmente a mente, né, nesse sentido aí, da premeditação, né? Chama atenção essa premeditação. Ou seja, eles já haviam programado isso há tempo já. Buscaram uma criança, raptaram uma criança e, segundo informação, também vão responder por esse crime de sequestro de incapaz, né? Ocorrido aqui em Uberlândia, inclusive. Pegaram uma criança aí de 2 meses, né? E levaram até a Shirley aí, né? E a Shirley teria recusado a criança. Segundo a Shirley, essa criança já seria velha. Não serviria para o intento que ela queria, né? De simular essa gravidez aí. Aí, em outro momento, cometer esse bárbaro crime aí, né? Inclusive, doutor Eurípides, eu sei que o senhor não tem
um estudo mais aprofundado com relação a esse caso, né? Mas pelo menos de forma superficial, o que o senhor poderia nos dizer com relação à mente desses suspeitos aí? Pelo que eu vi na reportagem, parece que, se salvo engano, que essa moça teria uma segunda intenção de auferir algum lucro posterior com relação à herança desse rapaz. Existe algo a esse respeito. Então nós teríamos que analisar se essa pessoa realmente tem apenas um interesse financeiro, um interesse maior nessa convivência, ou se ela tem também um traço de personalidade antissocial, ou seja, aquele elemento que não tem respeito às normas sociais, não tem respeito aos sentimentos alheios, e que é um indivíduo que faz com que eu pense que o mundo gira em torno de si. Ele não respeitando normas, não respeitando as pessoas, o sentimento das pessoas, ele não tem sentimento igual às outras pessoas, e isso para ele passa a ser uma coisa normal. Sargento Teodoro, o senhor já há 30 anos na polícia, com certeza, o senhor já viu outros crimes bárbaros também, além desse que o senhor tem acompanhado, mas esse ficou entre aqueles que mais lhe chamaram a atenção? Sim, eu estava até comentando agora com o Parreira, assim, nós que somos policiais, 30 anos aí, eu nunca tinha deparado com as coisas assim, e esse realmente me marcou muito. A gente vê, né, a crueldade, a falta de amor a Deus, a gente vê que realmente são elementos que já tem passagens pela polícia. Nesse último sequestro que houve aí, a Polícia Militar também, junto com a Polícia Civil, a gente já estavam levantando. Quando surgiu esse crime lá em Ituiutaba, que a Polícia Militar foi a primeira que chegou, passou a notícia crime, a Polícia Civil já entrou com as investigações, comunicaram conosco aqui, e aqui também com o levantamento de dados já do outro crime, foi aonde que com a rapidez aí chegaram à autoria desses, para mim são os crápulas, né, pessoas que fizeram isso. E em casa mesmo a gente fica imaginando como que a pessoa chega a cometer essa barbárie, essa maldade. Teodoro, e também a gente tem que chamar a atenção também, tem que exaltar esse trabalho em conjunto das polícias, né? Muito se cobra, muito se fala sobre isso, mas foi esse trabalho em conjunto realmente das polícias que se chegou a esses envolvidos, não é verdade? Isso, a Polícia Militar, ela tem essa premissa, a gente sempre somos os primeiros a chegar no local de crime, tendo em vista que as pessoas ligam no 190, então através disso aí é feita uma parceria aí entre o comando da Polícia Militar, aí o nosso coronel Volney, juntamente com o 9º Departamento, então tem essa parceria, trabalha junto, há uma análise de dados, as inteligências aí sempre trocando as informações, e quando acontecem essas barbáries, esses crimes aí que causam essa comoção social, procura-se unir todas as forças para chegar rapidamente e dar uma resposta à sociedade aí, para a captura e a prisão desses elementos que cometem esse tipo de crime na questões do homicídio. Pois é, essas imagens que vocês estão acompanhando, né, foi no momento em que a Polícia Civil apresentou os suspeitos de envolvimento na morte aí da Graciara, né, uma jovem que estava grávida, foi retirada aqui de Uberlândia e levada para a cidade de Ituiutaba, onde ela foi assassinada. Ô Parreira, dá para a gente ter mais ou menos uma noção da pena que essas pessoas podem pegar? Qual que é o próximo passo a partir de agora? Sim, agora a delegada com certeza, após a prisão, ela tem 10 dias para concluir as investigações e realmente elucidar de forma clara a motivação que realmente levou a esses fatos, até para que o promotor de justiça possa ter embasamento legal para qualificar esse crime. Essas qualificadoras são a forma que rodeia o crime. Motivo torpe, motivo fútil, é meio cruel, né? Então, dependendo da quantidade de crimes, só com relação ao homicídio, 12 a 30 anos. Eu acredito, particularmente, aliado a isso, ao sequestro, né, à subtração de incapazes e outros crimes que podem, inclusive, surgir, né, durante o inquérito policial. Ao final, o relatório da autoridade policial ainda vai ao crivo do Ministério Público e esse, sim, como dono da ação penal, que vai definir quais e quantos crimes irão responder. Eu acredito, com certeza, uma pena acima de 30 anos. Doutor Eurípides, como que a gente pode classificar, né, essas pessoas envolvidas aí neste crime brutal que chamou a atenção não só aqui da nossa região, mas de todo o país? Porque fica a sensação de que principalmente a Shirley, né, que é a responsável aí por ter retirado essa criança da mãe, já que ela tinha um relacionamento com um rapaz,
e que queria ter realmente esse filho para conseguir manter esse relacionamento, não fica a sensação de que ela tem na cabeça dela o poder de decisão sobre a vida? Olha, é bastante interessante essa análise, o seguinte, nos transtornos mentais nós temos os transtornos psicóticos, onde a pessoa cria situações em que a realidade para ela é outra. Por exemplo, um doente psicótico, ele tem delírio, tem alucinação, ouve vozes, vê coisas que não existem, ele imagina coisas, distorce a realidade. Esse é o doente psicótico. Existe o doente que tem transtorno de personalidade, que é a pessoa que, apesar de não ter esses transtornos anteriores, ele tem um desvio de conduta antissocial. Então, justamente essa parte desta avaliação é que o juiz também vai considerar, já que existe uma corrente muito grande de pesquisadores no momento, dizendo que o transtorno de personalidade antissocial, dissocial, e o termo também usado por muitos hoje como psicopatia, que seria o termo psicopata. Então existe uma corrente muito grande de pesquisadores dizendo que esses elementos não têm cura, eles não se ressocializam. Então, ou seja, eles não têm recuperação e não tem tratamento específico, medicamentoso, que vá resolver o problema deles. Correntes também de pesquisadores afirmam que a psicoterapia tem sido mais eficaz do que os medicamentos para esses casos. Porém, a solução não é satisfatória. Haja vista, você já deve ter acompanhado aí na mídia, seus colegas, casos de bandidos famosos que passaram 30 anos na cadeia e que, ao saírem, tiveram a reincidência nos seus crimes. E muitos afirmam que voltariam a fazer a mesma coisa, sem o menor sentimento de culpa, de arrependimento e até prazerosamente. Então é muito difícil, numa hora dessa, para um julgador, antes de ter todos esses laudos na mão, chegar a um veredicto, ainda mais para um júri popular. É muito importante que se faça uma avaliação prévia desses elementos, ver se eles têm realmente uma doença mental, tipo psicótica, ou se realmente eles têm um desvio de conduta tipo psicopatia. Se tiver psicopatia, tipo transtorno de personalidade antissocial, esse elemento é muito perigoso. Caso isso se confirme, essas pessoas não podem mais, no meu modo de ver, voltar ao convívio social, porque elas não têm recuperação de forma alguma. Se isso realmente for confirmado, pode ser que essas pessoas também estejam aproveitando a oportunidade para oferir lucros financeiros, etc., e outras coisas, sem ter nenhuma doença mental, ser apenas uma pessoa interesseira, querendo dar o golpe. Pode ser que alguma dessas pessoas também tenha doença mental, tipo esquizofrenia, transtorno bipolar, que são doenças que provocam delírio, que é a distorção da realidade, e provocam até outros tipos de coisas, como ver coisas que não existem, ouvir vozes que não existem. Então há que se fazer uma avaliação rigorosa de todos esses elementos, e com o laudo na mão, o laudo médico na mão, né, o promotor, o juiz e o advogado vão ter mais condições de avaliar corretamente esse caso. Doente ou não, o que chama atenção realmente é a frieza dessas pessoas. O sargento Teodoro, o senhor que ficou realmente mais de 30 anos aí na Polícia Militar, esse é um ponto principal, né? Ou seja, sempre quando se prende esse tipo de pessoa, pessoas envolvidas nesses crimes brutais, eles fazem de tudo para mostrar uma inocência que aparentemente não existe, né? Inclusive, realmente eles fazem de tudo para poder tentar diminuir a pena, mas quem esteve lá no local, igual o Adriano Parreira falou aí, houve toda a premeditação, a ocultação do cadáver, a gente tem que deixar bem claro isso, que eles levaram uma tela, eles levaram uma pedra com aproximadamente 10 quilos, já sabendo realmente o que eles iriam fazer e como ocultar o cadáver. Porém, eles esqueceram aí da questão da lagoa lá, que é uma questão de o nível da água que sobe, que desce,
devido ao fato da usina hidrelétrica, adentraram nessa água, já é uma questão de submergir o corpo, colocaram a pedra e envolveram ele com uma tela para que aquilo ficasse no fundo e eles ficassem impunes. Eu acredito que tem aí também, além da questão natural, tem aí também a mão de Deus, a providência divina, que fez com que esse corpo, com a água baixasse, alguém visse esse corpo, foi aonde deu toda a origem aí, começou todo o trabalho. Então a gente vê que realmente são pessoas que já levaram conscientes, sabendo o que iriam fazer e como ocultariam o cadáver dela. Então nesse ponto aí a gente vê que são realmente pessoas mal, elas poderiam muito bem ter se arrependido disso, mas não, foram, prepararam, planejaram, prepararam e executaram todo o intercrime. Foram lá e fizeram isso. Então realmente são pessoas más e a sociedade aí de Ituiutaba irá fazer justiça com certeza. Tá, então um crime que realmente mexeu com a opinião pública, não só nossa aqui, mas em todo o país. Um crime que realmente chocou. Você está vendo imagens de todos os suspeitos, né? 4. A polícia ainda procura outros 2 envolvidos também neste assassinato. Essa aí, a Shirley, uma das principais suspeitas, suspeita de ter comandado todo o esquema para conseguir a criança. Eles estão presos aqui em Uberlândia. O crime foi cometido na cidade de Ituiutaba. Outro assassinato que também chamou a atenção, não só aqui em Uberlândia, mas em todo o país, acabou sendo chamado de caso Kézia. Nós vamos rever, para você que não acompanhou, para você que esqueceu desse caso, vamos relembrar para que os nossos convidados possam dar opinião com relação a esse crime que até hoje parece que está meio sem solução, né? Vamos dar uma olhada. Na sexta-feira mesmo, cheguei na oficina, coloquei o corpo dela dentro de um latão e o corpo ficou dentro da oficina, não sabia o que eu fazia. Aí no outro dia, no sábado, cedo, eu fui na oficina, catei a capinha da oficina, pus o latão em cima, no corpo que já estava, pus na picapinha e fui até num bairro industrial, lá eu deixei o corpo. O depoimento de Iron Guilherme Alves, de 23 anos, relata o que pode ter acontecido depois da morte de Kézia Freitas Cardoso, de 26 anos. Ele é acusado de matar a jovem depois de um desacordo de um programa sexual. Toda essa história começou no dia 16 de janeiro do ano passado, quando a amiga de Kézia registrou uma ocorrência de desaparecimento. Mal ela sabia do fim trágico que levaria esse dia. Quando saiu às 14, pegou um táxi ali na Tubal Vilela e quando foi por volta das 5 horas da tarde eu comecei a ligar e já estavam todos os telefones desligados. Após um intenso trabalho de buscas por Kézia, a polícia encontrou o corpo da jovem em uma rua do Distrito Industrial, dentro de um tambor e já em estado de decomposição. Iron Guilherme conta em depoimento o que pode ter acontecido antes da morte de Kézia. Por volta de 2h40 a gente foi pro quarto. Nisso ela tirou a roupa, pôs no guarda-roupa que é embutido, pôs a bolsa dela. No que eu fui tirar a roupa, eu fiquei só de cueca, ela falou pra mim, você só tem 20 minutos agora. Sendo rápido, você só tem 20 minutos. Aí a gente começou a gente entrou em discussão. Eu falei pra ela, como assim? Se a gente chegou 2h30. O programa tinha que ser dado 2h30 às 3h30, então ela que atrasou. Aí eu cheguei na cozinha, fui beber água, ela chegou por trás, me deu uma gravata e falou que eu tinha que pagar ela, que ela não ia embora enquanto não recebesse. Aí nisso eu puxei a faca, mas em momento algum eu tinha a intenção de acertar as pessoas dela, lógico. Ele compareceu na delegacia juntamente com seu advogado e confessou o crime nos mínimos detalhes. A primeira audiência de instrução aconteceu em setembro do ano passado, mas na ocasião Iron Guilherme não compareceu, alegando estar em tratamento médico.
Ele colaborou desde o começo da fase, fez reconstituição, então já está tudo devidamente comprovado nos autos. Ele tem que ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pela sociedade de Uberlândia. Só que a família não quer só isso. A família, pela situação, pela crueldade, pela barbárie que ele cometeu esse crime, não conforma dele estar em liberdade. Eu iria no fim do mundo buscar uma justiça por ela. Eu espero que ele seja julgado, que vá a júri popular. Pois é, para você que está acompanhando aqui a Band Triângulo, nós estamos aqui com o Band Entrevista, hoje um tema polêmico, né? Estamos revivendo, estamos falando dos crimes brutais que marcaram os últimos meses, até os últimos anos aqui na região, e é bom lembrar que esta semana nós tivemos o dia em que se lembra o Dia da Injustiça, foi essa semana. Então, por isso nós estamos realmente tratando desse tema. Nós vimos aí o caso Kézia, que foi outro caso também que chamou muita atenção, não só aqui na região, mas também em todo o país. Parreira, você acompanhou muito de perto esse caso, né? Agora, é impressionante como é que o Iron cai em contradição, né? Porque ele está tentando alegar aí insanidade, né? Já pediu, inclusive, o exame para fazer essa questão da insanidade agora. Não dá para dizer que uma pessoa que tem insanidade, daqui a pouco, inclusive, o doutor Eurípides vai falar sobre isso, uma pessoa que tem essa doença se lembra com tanta exatidão de datas assim, né? Sem dúvida, Hiltonei. Nesse caso aí, nós vemos, na verdade, é como uma estratégia. Na verdade, até porque ele se trata de réu confesso, né? Então não há nem que se falar em suspeito. Ele é réu confesso, ele é autor do crime. Então é uma estratégia de poder realmente estar adiando esse julgamento e para que ele seja realmente colocado preso. E a legislação, nesse caso, né, é muito falha. O réu confessa, ele vai até a delegacia, ele assume o crime e ele vem desde o início do processo se furtando a essa situação. Ele ficou ouvido no estado de São Paulo, alegando que estava internado numa clínica. E o advogado, e tanto ele, sabe da dificuldade realmente de uma elaboração de um laudo de insanidade. Isso aí pode demorar anos para que fique pronto esse laudo de insanidade. Nós estamos, lógico, correndo para que o juiz julgue de forma mais rápida esse crime, para que seja elaborado esse laudo, mas com certeza, nesse caso aí, nada mais poderia declinar como injustiça. É um réu confesso, um crime extremamente bárbaro também, covarde. Ela foi abandonada, ela foi achada num latão quase que... ela estava derretendo, derreteu ao sol. Então, assim, uma barbárie e a motivação do crime, segundo ele, seria um acordo. É uma moça que seria uma garota de programa, né? E segundo ele, pelo tempo, desentenderam com relação ao tempo e ele, equivocadamente, sem querer, ele fez assim, com a faca atingiu o pescoço da moça. Isso demora realmente, não é insanidade, ao contrário, é frieza e covardia realmente. Parreira, a gente estava comentando aqui, inclusive, né, enquanto estava passando a reportagem, porque o doutor Eurípides tocou nesse assunto agora há pouco, sobre a questão de algumas patologias realmente não terem cura. Então, estamos falando de prisão perpétua, é isso? Sim, é interessante, é um tema novo também, da mesma forma que é na área médica, né, na psiquiatria, esse tema de entender a possibilidade de não haver cura, né, nessas psicopatias, né, e o direito, como é muito dinâmico, está sempre em movimento, né, já tem decisões hoje do tribunal, porque detectada, é importante dizer isso, detectada essa situação de psicopatia, o réu é levado a julgamento, mas em caso de condenação, ele não é apenado com uma pena de reclusão. É aplicada a ele uma medida de segurança, e seria uma internação. E nesse caso dessa medida de segurança, ela só cessa quando se tem a cura do que gerou essa medida de segurança. Então, sim, é o único caso dentro da legislação nossa brasileira, no Código Penal, que, em tese, o cidadão poderia ficar preso eternamente. A prisão seria perpétua. Doutor Eurípides, hoje nós vamos fazer aqui a consulta com o senhor, né? Apesar que o senhor não teve, assim, ainda acesso a esses laudos, assim, de uma forma mais aprofundada, mas pelo que o senhor tem notado, principalmente no caso do Iron, que nós acabamos de mostrar aí, ele que é o réu, confesso, de ter matado a Kézia realmente, o que o senhor diria com relação ao Iron? O que eu falei aqui, eu falei besteira ou não? Porque realmente ele alega insanidade, ou pelo menos está tentando alegar isso, mas lembra com exatidão de datas. A pessoa que tem essa insanidade, ela realmente tem condições de lembrar de tudo, como tudo aconteceu? Pode acontecer da pessoa com problema mental lembrar. Acontece o seguinte, que nesse caso aí, está parecendo assim muito cômodo para ele alegar esse tipo de coisa. Ele pode ser um doente mental? A gente teria que fazer uma avaliação para ver se esse elemento realmente é portador de uma patologia.
Na entrevista, o que deixou transparecer é que ele está tomando uma atitude de conveniência para o lado dele. E para se fazer um diagnóstico assim mais preciso, é necessário fazer uma série de entrevistas, né, com a pessoa e avaliar a conduta, já que um transtorno de psicopatologia pode ter tendência genética e pode ser adquirido no convívio social, ou ambas as coisas juntas. Então, há que se fazer um levantamento todo, um laudo psiquiátrico, ele gasta tempo para que, além das entrevistas, dos exames, o médico, o psicólogo possa chegar a uma conclusão mais precisa. Porque o que nós vemos hoje, estatísticas, é que no ambiente carcerário, em torno mais ou menos de 50% são portadores de transtorno de personalidade dissocial, ou seja, psicopatias. Okay, então fica difícil, né? Você vê que a maior parte, então teria que ter prisão perpétua no caso, para 50% dos encarcerados hoje. E boa parte da população realmente defende isso, né? Boa parte da população. Fica complicado aí, né? Haja dinheiro para gastar com esse pessoal, né? Que também é outro tema discutido também, né? Exatamente. Sargento Teodoro, esse caso também o senhor acompanhou de perto, né? Eu me lembro que o senhor também, em algumas entrevistas, o senhor falou sobre esse caso, o senhor que esteve à frente também, realmente. Parece muito frio o Iron, né, Sargento Teodoro? O que eu pude observar, nós acompanhamos, como eu falo para você, o GPH, a gente é quase um dos primeiros que chega no local do crime. Então a gente acompanhou diretamente, inclusive eu achei próximo à casa do Iron a pochetezinha com os documentos da vítima. E desde o momento que foi encontrado o corpo, junto com o perito, foi feita ali uma avaliação e a gente já saiu a campo, acolhemos algumas informações e nos direcionou até a oficina onde o Iron ele desenvolveu um trabalho. Chegando no local, os policiais militares notaram a falta do tambor, porque no local o tambor era colocado lixo. Nós notamos ali a falta de um tambor e também notamos a presença ali de aquele guincho que põe por debaixo da pia para trocar. Ele era novo e dentro do tambor havia um rabicho daquele dentro do tambor. Perguntando o rapaz, ele falou que na sexta-feira ele havia trocado, tendo em vista que aquele rabicho ele tinha estourado. Então, tudo isso aí já acolhemos todas essas informações e corroborando junto com os agentes da Polícia Civil, foi feito todo um levantamento aí onde chegou a autoria dele. E a hora que ele viu que não tinha mais como sair fora, porque a princípio havia uma negativa por parte dele, aí houve toda a confissão e um trabalho que foi muito bem feito aí pela Polícia Civil com a reconstituição do fato. Então a gente vê que é um crime que não foi planejado, né? Aconteceu ali subitamente, ele deve ter discutido com ela, mas você vê também aí a maldade, a crueldade, porque ele poderia ter se arrependido ali no momento, se houve realmente aquela facada que ele falou que foi sem querer, ele poderia ter socorrido a vítima, ele poderia ter acionado a polícia, levado ela para o socorro. Não, ele simplesmente acabou de fazer o serviço e escondeu o corpo, levou e achou que ia ficar impune. Mas, com certeza, a sociedade de Uberlândia também vai responder à altura aí no momento em que for julgado. Pois é, esse é mais um crime que realmente chamou muita atenção aqui de Uberlândia e de toda a região. Um crime que passou, inclusive, em vários noticiários do país. O Band Entrevista agora vai para um rápido intervalo, não esqueça, tá bom? Daqui a pouco a gente segue, então, falando de mais entrevistas para você aqui no nosso Band Entrevista, tá bom? Rápido intervalo, já já a gente volta falando de crimes brutais, os últimos crimes que marcaram aqui a nossa região, tá bom? Já já eu volto. Eu sempre fui fã do programa. Quando eu soube vai ter o X Factor no Brasil, eu amei. Eu assisto o programa, eu torço, eu vibro, eu me emociono, eu canto junto. Quem sobe nesse palco pode mudar de vida para sempre. E eu estarei aqui com você apresentando o X Factor Brasil na Band. Bom dia, bela princesa. Bom dia. Poderia lhe oferecer uma promoção de TV por assinatura? Peraí, mas essa não é uma daquelas que depois o preço aumenta? Não. Tem certeza? Veja bem. Sabia. Eu tenho Sky. Eu não engulo mais sapo, não. Sky não é promoção, é preço. Ligue 4004 1111. Do pós ao pré-pago, uma escolha feliz. Sky, você na frente sempre.
Aqui aprendi tudo sobre a lei de Kepler. Aqui eu tirei uma dúvida sobre a tabela periódica. Aqui do meu quarto fiz um simulado que antes só dava para fazer em um cursinho. Aqui eu descobri a diferença entre mitose e meiose. O Enem 2016 é agora. Acesse o portal do MEC e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Domingo tem magia. Quando for a hora certa, a chave funcionará. Lembra daquele lugar além do arco-íris? Não consigo lembrar! Você esquecerá tudo sobre Oz. Quem disse que ele não existe? Eu te criei! Você é um pedaço da minha imaginação! Isso parece imaginário. Agora é preciso salvá-lo de As Bruxas de Oz. Onde está a chave? Com Christopher Lloyd. Alô! Domingo, 13h30 da tarde, na Sessão Livre. Estamos de volta aqui pela Band Triângulo com o programa Band Entrevista. Neste sábado, até o meio-dia, estaremos discutindo aqui, relembrando os crimes brutais que marcaram os últimos meses, até anos, aqui em Uberlândia e que ainda continuam sem solução. Mostramos dois aqui no primeiro bloco, a gente falou aí da grávida que foi assassinada na cidade de Ituiutaba e relembramos também o caso da Kézia. Ô Michel, gostaria que você mostrasse assim os nossos entrevistados no geral, para que você que está ligando a televisão agora e não nos acompanhou no primeiro bloco, nós estamos recebendo para falar sobre esse assunto o advogado criminalista Adriano Parreira, o psiquiatra Eurípedes Ferreira Paiva e o sargento Teodoro, que é da Polícia Militar. Neste bloco a gente vai reviver outros dois casos, para que a gente possa relembrar e também voltar a falar com os nossos entrevistados com relação a essa violência. Lembrando que esta semana teve o dia em que se lembra muito o dia da injustiça. Esse é o tema, então, muito importante para a gente falar. Vamos relembrar, então, o caso da Veridiana, ela que foi assassinada aqui em Uberlândia e o principal suspeito é um policial. Vamos rever? Uma mistura de bebida com ciúmes que terminou em tragédia. A paixão doentia fez com que Clóvis Durade perdesse a razão. Ele atirou diversas vezes contra a ex-namorada. O assassino Clóvis Durade era policial militar e estava há 29 anos na profissão. Sem histórico, sem registro de desvio de conduta e o evento que ocorreu é decorrente de passional. Depois de ser identificado pelas testemunhas e pelas câmeras de segurança, o rapaz foi cercado pela polícia. Ele ainda estava com a pistola que usou para cometer o crime e ameaçava contra a própria vida. O grupo de ações táticas especiais da Polícia Militar teve que ser acionado. O que se seguiu foram momentos de muita tensão. A negociação foi levada a efeito e, utilizando uma alternativa tática com o nosso grupamento de ações táticas especiais, conseguimos imobilizar o suspeito e com ele fazer a apreensão da arma do crime. Neste momento ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de homicídio e vai ser conduzido para a delegacia de polícia, onde deverá ser autuado e posteriormente recambiado para o presídio militar do 17º BPM. Pois é, esse foi o homicídio aí da Veridiana, que ela foi assassinada no bairro Santa Mônica e realmente mexeu muito com a opinião pública aqui na cidade de Uberlândia. Teodoro, você também na época, acompanhou muito de perto esse caso, um colega seu de farda, inclusive, Como é que mexeu com você realmente, como é que você acompanhou esse caso que mexeu com a opinião pública? Esse é um caso que, assim, a gente até assustou, que ele não transparecia esse tipo de pessoa, sempre foi um policial exemplar, tocava na banda de música, mas é a famosa mistura explosiva, ciúme, bebida alcoólica, aí toda aquela vem, eu acredito, esses crimes passionais, ele não é um crime que acontece assim repentinamente, a gente denota-se que vem de muito tempo, é uma briga com a namorada, depois briga de novo e bate, separa e vai, a pessoa vai chegando a um ponto, ciúme, vê ela com outro homem, aí bebe bebida, uma arma de fogo, é a mesma coisa que acender um pavio numa bomba aí, e houve essa explosão e ele cometeu esse tipo de crime, que a sociedade toda viu. Então a gente realmente ficou assustado, não esperava nunca acontecer esse tipo de coisa, mas está lá recluso no 17º Batalhão, aguardando aí os procedimentos judiciais que com certeza, eu acredito aí que a justiça aí irá fazer o seu trabalho e vamos ver onde vai chegar, E foram dias tensos, Teodoro? Nessa época desse homicídio, até mesmo para que ele se entregasse, a gente viu ali, inclusive, o cerco que a polícia precisou fazer até para que ele se entregasse. Foram momentos realmente de tensão,
Isso, foi um momento de muita tensão, tendo em vista aí o transtorno que ele se encontrava, até motivado aí porque ele estava embriagado e com a arma na cintura, mas um trabalho muito eficaz aí do Grupo de Ações Táticas, com toda a negociação feita aí pelo nosso coronel também, que auxiliou e dando toda a proteção para aquela sociedade que estava envolta ali, para que não houvesse mais algum disparo que pudesse vir a atingir mais outras pessoas, e foi feita a mobilização dele através de uma arma de choque. Então o disparo foi feito, ele veio ao solo, onde foi feita a prisão dele e cessou aí toda a ação. Ele foi levado aí ao quartel da Polícia Militar. Pois é, esse homicídio da Veridiana que realmente mexeu com a opinião pública aqui em Uberlândia. Eu gostaria agora de perguntar para o Parreira, porque realmente é um caso que se estendeu muito e também foi cercado de muita controvérsia, né, Parreira? Sem dúvida. Nós sabemos aí que já ocorreu a audiência, né? A gente fala nos crimes dolosos contra a vida, são duas fases, né, de julgamento. A fase em que o juiz togado, que é o juiz concursado realmente, ele define se ele vai ou não a júri popular. E nesse primeiro momento não há aplicação de pena e nem a definição de mérito de culpa. Na verdade, houve essa primeira audiência, nós temos a informação que ele se reservou o direito ao silêncio, ou seja, no interrogatório dele, ele ficou em silêncio, e agora o processo foi para o Ministério Público, já está com a defesa, em sede de alegações finais, aí sim, o juiz sentencia. Mas nesse caso, não temos dúvida, né, da ocorrência do homicídio e da autoria por parte dele, então ele vai ser, sem dúvida, levado a júri popular, né? E há, inclusive, o Conselheiro Doutor vai falar melhor do que a gente, né? Uma divergência entre laudos, foi pedido também laudos de insanidade. E é importante até destacar, apesar do laudo de insanidade ser feito por um profissional técnico, né, da área médica, esse laudo é submetido também ao conselho de sentença. Ou seja, na votação, a gente fala na quesitação do conselho de sentença, é determinado ao conselho se acolhe ou não o laudo, mesmo sendo um laudo técnico. Então o conselho vai decidir por essa insanidade ou não, né, do policial aí. Na verdade, parece que no caso lá é semi-imputabilidade, então ele terá a pena somente reduzida, não há aplicação da medida de segurança, né, porque a medida de segurança ocorre quando a imputabilidade é total, e nesse caso parcial, ele vai ter a pena reduzida, mas será reclusão. Doutor Eurípides, gostaria também de perguntar para o senhor com relação ao caso aí da Veridiana, né, do Durade, que é o principal suspeito aí de ter matado a companheira ou ex-companheira na época, né? E muito se fala, voltou de novo o tema da questão do laudo de insanidade. Como é que a gente pode atestar que uma pessoa é insana ou não? Tem como? Olha, é uma questão bastante controversa. Haja vista que a pessoa pode apresentar lapsos de memória em decorrência de uma doença, de uso de drogas, de uso de medicação, tá? Então, assim, tem que estar naquele momento para analisar o fato. Ele fez uso de bebida alcoólica, fazia uso de medicação. Então, a gente tem que analisar seriamente se a questão é um artifício jurídico que está sendo usado ou se realmente a pessoa apresentava aquele problema no momento. Então, o que a gente pode colocar é que a doença pode causar comportamento estranho, o uso de substâncias, medicamento, drogas lícitas e ilícitas pode causar também alteração mental, alteração de comportamento. E com relação à parte jurídica, então aí abre um leque muito grande para que os profissionais da área então façam uso e encontrem brechas para prejudicar ou para beneficiar essas pessoas. Mas que existe essa possibilidade de insanidade temporária, de distúrbio de comportamento em decorrência daquele momento e depois a pessoa voltar às suas ações normais, isso realmente existe. Doutor, quais são, se é que a gente pode enumerar, pelo menos assim, alguns comportamentos que realmente leve a pessoa a acreditar que ela tem esse distúrbio de insanidade? Tem alguns comportamentos que o senhor possa falar para a gente? Que são mais comuns? Sim, tem. Por exemplo, a pessoa vê uma situação, vê um objeto, uma coisa, uma pessoa e distorce o objetivo daquilo. Por exemplo, tem uma pessoa que está
passando por um cruzamento e tem duas pessoas rindo, contando uma piada ali, ele pensa que aquele comentário já é a respeito dele e já vai lá tirar uma satisfação. Esse é um doente que é portador de um delírio. Então, existem pessoas, por exemplo, também, só rapidinho, que ele também escuta vozes, falando que ele é um enviado, um mensageiro divino e que ele tem que comunicar alguma coisa, tomar algum procedimento ou mesmo matar uma pessoa, porque ele matando aquilo ele vai resolver um problema, está atendendo uma ordem, por exemplo, extraterrestre, por aí afora. Esse é o elemento que ele perde o contato com a realidade. Agora, existe o elemento que ele sabe tudo, ele planeja tudo e ele é consciente de tudo que ele está fazendo. Ele é consciente, só que ele não tem emoções. Ele sabe que ele está matando, sabe que ele está agredindo a pessoa, só que aquilo não tem valor moral e nem sentimental e nem jurídico para ele. Aquilo é normal para ele. Então há que se analisar todas essas situações, já que essas outras, sim, tudo bem, essas são doenças, as anteriores que eu citei. Então esse elemento, ele então é passível de uma absolvição, uma atenuação da penalidade. Já esse segundo, que é um cara planejador, sabedor de todas as consequências e mesmo assim está fazendo, esse já é o elemento irrecuperável. Pois é, tá aí então. Esse é o Dr. Eurípides Ferreira Paiva, ele que é psiquiatra. Ô Parreira, agora no caso aí do Durade, muito se falou que ele estava bêbado, que ele não viu o que fez, mas é complicado, né, nessa questão, porque muitos tentaram realmente dizer que ele estava com um problema psicológico na época, que ele não queria fazer, mas foram vários tiros, né, na ex-companheira, né? Na verdade é interessante o direito, né, nesse ponto também. O direito realmente ele pode até isentar de pena, mas quando a embriaguez ela é involuntária. Nesse caso, como ele ingeriu a bebida alcoólica e ela se torna voluntária, o direito não traz essa proteção. Chama atenção a gravidade, a crueldade, os inúmeros tiros, né? A gente vê ali ele realmente terminando de executar ela no chão, ela ainda se remexe naquele sentido ali, né? E é um policial. É interessante esse fato, o cara passou 29 anos bem, que nós sabemos que ele estava para aposentar, e de repente surta, isso é um surto, né? O doutor com certeza vai explicar melhor do que a gente, mas a lei nesse caso não traz a proteção a ele vai ser julgado em injúria popular, né? Não é um crime, apesar de militar, isso não é um crime, não foi ocorrido na dependência ou no exercício da função de policial militar dele, ele vai ser julgado pela justiça comum, né? Injúria popular, por se tratar de um crime comum, e ocorrendo ou não, eu até tenho uma ressalva com relação a essa situação do conselho de sentença. Nós falamos em juízes leigos, né, que são, na verdade, 25 pessoas que estão ali, cidadãos comuns, né, de toda a esfera da sociedade. São sorteados 7 pessoas e essas 7 pessoas comporão o conselho e realmente definirão aquela situação ali. Então, eu sou contrário a essa situação desse exame pelo conselho de sentença de sanidade ou não, tendo em vista, como o doutor disse, tem que ser feito minuciosamente, com um profissional extremamente preparado, para detectar e aí sim aplicar realmente o que a lei permite, né? Doutor Eurípides, agora o que chama muito atenção nessa imagem que a gente acaba de ver do Durade correndo atrás da ex-mulher dele, é realmente a frieza e parece que, doutor Eurípides, o mundo em volta dele parece que para, né? Parece que ele só consegue enxergar a ex-mulher e ninguém mais à volta, não é verdade? Com certeza. Aí tem que se analisar o seguinte, ele realmente é portador de uma patologia não tratada, uma patologia psiquiátrica não tratada, ele exercia atividade profissional que envolve segurança, envolve arma, envolve relacionamento com pessoas, e mesmo apesar disso, ele não tinha um tratamento adequado, isso é uma questão a ser levantada, porque é uma profissão que gera um estresse muito grande na pessoa, e como eu estava comentando aqui com o Adriano, né, Parreira, sobre isso, o ambiente também gera distúrbio emocional, psiquiátrico na pessoa,
né? E no caso do psicopata, desde a tenra idade, nas favelas, na pobreza, os abusos sexuais e tudo mais, vai fazendo com que a pessoa vá gerando uma personalidade psicopata, e também o ambiente de trabalho pode estragar a personalidade da pessoa. Até mesmo porque, se ele já tem uma tendência a ter um transtorno psiquiátrico e ele exerce uma atividade estressante, uma profissão estressante, isso é um agravante. Se juridicamente é atenuante ou não, ou agravante, para o médico em si, o fato é que a profissão de policial precisa constantemente de uma avaliação psicológica e psiquiátrica, haja vista que são situações que o policial enfrenta que causa transtorno muito grande na personalidade da pessoa, porque são situações extremamente estressantes. E ninguém melhor para falar do que essa profissão do que o Sargento Teodoro, né? Sargento, o senhor que ficou realmente 30 anos, né, na profissão, vocês na Polícia Militar, vocês têm esse tipo de trabalho, esse tipo de apoio? Porque realmente a profissão de vocês, no dia a dia, ela é muito estressante? Positivo, nós temos o nosso psicólogo lá no 17º, na SAS, né, na saúde. Nós temos 2 profissionais médicos, sem contar ainda com a rede conveniada. É uma profissão estressante, eu brinco muito com meus amigos aí falando que 30 anos não são 30 dias. A gente lida com, igual o doutor falou, lida com todo tipo de pessoas, maldades, diuturnamente. E o policial, ele está sempre tendo sempre que fazer aquele trabalho, né? Quando psicológico, fazendo, se a gente já, o nosso comando, os próprios comandantes de companhia, eles sempre têm aquelas pessoas ali que ficam observando o policial entrar de serviço. Nós temos um outro programa que chama Plenitude, que é policiais preparados também, que visitam as casas daqueles policiais que a gente denota se está com algum problema de família. Então, a assistência por parte da Polícia Militar, ela é bem feita. Inclusive, basta que o policial procure, né, a instituição, procure seus comandados naquele momento em que ele está se sentindo aquela dificuldade. Com certeza, todos que eu pude perceber que procurou a instituição, eles são afastados do serviço, são colocados num serviço interno, é feito todo um tratamento, tem todo um acompanhamento, mas muitas das vezes é como a gente fala, mesmo nas empresas particulares, né, tem sempre aqueles que não demonstram nada e que procuram ser sempre mais fechados, são pessoas assim que ficam caladas, às vezes a gente procura conversar com eles, eles não se abrem, e há sempre então, como todo meio, né, aquele que infelizmente desvirtua aí a sua conduta. Mas por parte da Polícia Militar, por parte do comando, eu sempre tenho visto que é feito um trabalho de acompanhamento, inclusive como o coronel sempre pede, porque os comandantes estão sempre acompanhando a hora de soltar o turno, verificar aquele policial que está, assim, a gente nota que ele está triste, às vezes com problema, até problemas financeiros dentro da Polícia Militar, tem diversos programas que ajudam. O policial está com problema financeiro, tem um empréstimo, ali é feito um trabalho, uma sindicância social, basta que aquela pessoa abra ali o coração, né, traga aquele problema para a instituição, com certeza a instituição tem todo um arcabouço aí para protegê-lo. Tá, então, mais um crime, né, que a gente está revendo, está lembrando aqui no Band Entrevista de hoje. E o quarto e último caso nós vamos lembrar, até para que os nossos convidados possam dar a opinião deles. Esse crime eles não acompanharam tão de perto, porque foi na cidade de Patos de Minas. Foi a morte da Fabiana, uma jovem que acabou morrendo pelas mãos do ex-namorado. Vamos relembrar? Dezenas de pessoas foram até o velório para dar o último adeus a Fabiana dos Reis Gonçalves, de 20 anos. Uma missa em homenagem à jovem foi realizada na Igreja do Rosário. O crime chocou Patos de Minas. Com muita tristeza, familiares e amigos deram o último adeus a Fabiana, uma garota cheia de vida e que sonhava ser médica, mas que agora teve a vida interrompida. Com uma pessoa tão humilde, meiga, assim, perante toda a sociedade, que é uma menina, uma criança, que era adorada por todos os familiares e amigos dela que convivia com ela pela sua simplicidade e humildade, né? Fabiana saiu de casa pela manhã com destino ao cursinho universitário. No trajeto, ela foi raptada e 2 horas depois ligou para a família e pediu socorro. A jovem foi estrangulada e morta pelo ex-namorado, Hugo Franciel Borges Soares, de 26 anos.
O corpo da vítima foi encontrado no fim da tarde, na região de Porto das Posses, no município de Patos de Minas. Infelizmente, né, nós encontramos aí, com a ajuda de alguns populares aqui da região, o corpo da vítima, e ela estava amarrada, né, com a própria blusa a um tronco de bambu. E tinha sinais de agressão, assim, de violência contra ela? Isso, no corpo ali, a priori, né, foi detectado algumas manchas ali na região do braço, também no rosto, o que leva a crer aí que eles possam ter havido, né, uma briga ali, ele ter agredido ela antes de assassiná-la. As buscas pelo suspeito do crime continuam. A Justiça já expediu o mandado de prisão preventiva. Após a sua prisão, ele vai responder por um homicídio qualificado, né? E hoje nós trabalhamos nessa hipótese. Com o decorrer da investigação, nós poderemos ter mais crimes, mas é um homicídio qualificado aí mediante um motivo torpe, né? Por ser contra a mulher e por ser mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Segundo o delegado, esta não é a primeira vez que o suspeito agride uma ex-namorada. Durante as buscas nos seus antecedentes, encontramos uma passagem no ano de 2013, em que ele, também contra sua ex-namorada, após o término do relacionamento, ele a agrediu para que ambos voltassem e, com a negativa da sua namorada, ele passou a ameaçar, né, de fazer mal, e fato muito semelhante a esse que veio acontecer agora, só porque infelizmente nesse veio acontecer o óbito da vítima. Naquele, ficou somente em lesões na sua ex-namorada. A gente tá... Pois é, essa reportagem inclusive foi feita, né, no dia em que a polícia ainda procurava pelo Hugo, mas depois ele foi preso, né? A Band mostrou inclusive com exclusividade o momento da prisão dele, ele que já está no presídio lá de Patos de Minas, aguardando aí o julgamento. Parreira, mais um clássico, né? Um crime clássico envolvendo sentimentos, né? E nesse caso aí, a violência contra a mulher, né? Que infelizmente aí, apesar da legislação tentar coibir e proteger realmente a mulher, até a Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, mas infelizmente esses crimes, ao contrário, eles têm só crescido. Então, mais do que ninguém, o doutor vai melhor do que eu vai explicar, né? É esse sentimento de posse, né? Um cidadão que tem um relacionamento e de uma hora para outra, a gente fala em crime de ímpeto, né? Crime de momento. Naquele momento há aquela explosão ali e crimes bárbaros, crimes covardes, de ocultação de cadáver. Ele ainda estava fugindo, né? Depois do crime ele foi abordado pela polícia. Eu acho que o mais importante, a lição que nós temos nesses 4 crimes aí hoje aí, é no sentido do trabalho policial, né? O trabalho policial realmente de identificar, trazer a autoria, esse sentimento realmente de impunidade, né? É o que o cidadão tem que ter hoje aí, realmente de punir. Agora, o que leva realmente um cidadão a cometer um crime bárbaro, e por outro lado, a questão do que é justiça, o que é justo, né? Ele vai passar aí 5 anos na cadeia, 6 anos na cadeia, e a família dessa jovem, né? A que ponto vai ter esse retorno, vai acreditar que isso é justo, né? Um cidadão tira do seio familiar uma jovem aí com uma vida toda pela frente, uma estudante, inclusive, de faculdade, e esse indivíduo aí, infelizmente, aí a legislação, nesse ponto, acreditamos que tem que ser revista, tem que ter uma outra solução para isso, né, para realmente coibir ou diminuir esses crimes. Porque apesar da legislação modificar, a lei de armas aí, né, a Lei Maria da Penha, mas infelizmente não tem surtido efeito nenhum com relação à diminuição desses crimes aí, a não ser o trabalho policial, né? Parreira, eu ia te perguntar exatamente sobre isso, sobre essa questão que você acabou de falar. Você que lida diretamente com essa questão da lei. Você acha que com a Lei Maria da Penha reduziu ou não, na sua opinião? Você falou que não reduziu, mas será que realmente esses números não caíram? Não. Eu tenho certeza que não. A gente acompanha dia a dia aí. Essas medidas protetivas, né? Na verdade, tem a legislação, mas não tem como ser cumprido isso. E nem deixar os homens com medo também, né? O juiz determina lá que o cidadão é obrigado a ficar 200 metros distante da sua companheira. Que forma que isso é verificado ou é cumprido isso aí? Entendo que não, e até porque também, apesar da mudança na legislação aí, são crimes que realmente a pessoa não cumpre nem pena. Crimes, inclusive, afiançável. Se o indivíduo não tiver passagem, ele vai até a delegacia, vai pagar uma fiança e vai ser liberado. E são crimes, inclusive, mesmo a lesão corporal na Maria da Penha, ele não vai ter uma condenação em regime fechado. Ele pode responder o processo, é preso, mas após a condenação, o regime dele pode ser aberto ou semiaberto, que seria trabalhar durante o dia e recolher à noite, mas um tempo muito pequeno, questão de 4 a 5 meses, que ele ficaria recluso realmente.
Então, Adriano Parreira, que é advogado criminalista, agora eu gostaria também de conversar com o Dr. Eurípides Ferreira Paiva, ele que é psiquiatra. Dr. Eurípides, vou deixar o senhor numa situação delicada. Dos 4 suspeitos que nós mostramos aqui agora, né? Dá para dizer que pelo menos 3 são psicopatas? Eu diria para você que eles tiveram uma conduta psicopata, um comportamento anormal, frio, antissocial e de desrespeito às normas e aos sentimentos das pessoas. Agora, para chegar a um diagnóstico de que ele realmente tem uma personalidade psicopata, dissocial, é aquilo que eu disse antes. Há que se fazer um levantamento, toda uma análise da personalidade dele, da convivência, da família, porque até o passado dele, os antecedentes, são levantados na hora de fazer um laudo. E o seu comportamento ao longo de certo período de tempo. É claro que um assassinato é um comportamento totalmente antissocial. E isso faz parte de uma personalidade que não retrata uma realidade que a gente acostuma ver por aí. Então, daí esse elemento ser um louco, vamos dizer assim, um psicótico, que portador de uma doença mental propriamente, que há tratamento com remédios, e ele tem uma personalidade antissocial, aí a gente já precisa fazer uma análise. Assim, a grosso modo, fica difícil para fazer uma análise para você e falar, não, esse elemento, ele é maluco. Eu teria que saber se ele toma remédio. E se ele toma remédio, se ele está controlado, está estabilizado. Se ele é louco, ele tem que ter aqueles sintomas que eu disse antes. Ele tem que ter delírio, alucinações, tomar remédio, ter um histórico de passado por várias consultas psiquiátricas. Agora, se ele não tem nenhum passado desse, não toma remédio, não teve um laudo, um diagnóstico prévio de psicopatia ou de doença mental, aí poderia ficar mais para o lado do transtorno de personalidade. Se ele não tem um histórico de tratamento, não tem um histórico familiar de doença mental e tem esse tipo de conduta, apesar de não ser um diagnóstico fechado, a grosso modo, em hipótese, em tese, eu ficaria mais com a hipótese de um transtorno de personalidade, já que foi um crime calculado, frio, né, de desrespeito ao sentimento da pessoa. Então, não medindo as consequências daquilo, isso bate mais com o lado antissocial da coisa, ok? Ok, então. Gostaria então de agradecer, né, faltando aí 2 minutos apenas para o nosso programa de hoje terminar, gostaria de agradecer aos nossos convidados, nós vamos mostrar todos eles aí para você que nos acompanhou, tá aí o Adriano Parreira, né, que é advogado criminalista, ao lado dele, o Dr. Eurípides Ferreira Paiva, que é psiquiatra, e também o Sargento Teodoro da Polícia Militar, Sargento Teodoro, mais de 30 anos na Polícia Militar. E para você que nos acompanhou, né, eu quero agradecer mais uma vez, né, em mais este programa, mais um Band Entrevista, né, mais um tema polêmico. Desta vez a gente discutiu aqui os crimes bárbaros que marcaram os últimos meses aqui na nossa região. Claro, sábado que vem mais um tema polêmico e de novo estaremos juntos de 11 até meio-dia, tá bom? Não dá para esquecer que hoje, 10 para 7 da noite, tem o programa... Hoje tem o programa do Dedes, Michel? Hoje tem, né? Hoje tem o programa do Dedes, então 10 para 7 da noite, você também não pode perder o Minas que dá certo amanhã com a Carolina Rendes, tá bom? A partir das 10 horas da manhã. Para você que nos acompanhou, um abraço, não esqueça, sábado que vem a gente se vê com um tema polêmico novamente, tá bom? Obrigado pela sua audiência, a gente se vê.